Buenas tardes, Edwin Prieto para Movida Hispana. Danilo, siendo uno de los futbolistas experimentados de esta selección, ¿cuál es tu análisis del grupo? ¿Cómo se encuentra el estado anímico del grupo? Y a su vez, ¿qué opinas de Costa Rica de cara al partido de mañana? Hola, buenas. Y nada, el grupo está muy motivado. Hemos trabajado muchísimo bien estos últimos 20 días. Sabemos que al final llegamos en final de temporada, entonces es necesario hacer un balance importante en los entrenamientos, en la preparación, pero hemos trabajado bien con el cuerpo técnico, con los jugadores. Y nada, Costa Rica es un equipo que a lo mejor defiende muy bien, hace transiciones muy rápidas, con jugadores que son muy verticales. Entonces, en el fútbol de hoy no están equipos fáciles, no están partidos fáciles. Entonces, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera posible, con todo el respeto posible con la Costa Rica, porque será un partido muy, muy difícil seguramente. Boa tarde, Thiago Reis, Rádio Tatiaia. Para o Dorival, eu gostaria de falar sobre, que você pudesse falar para a gente sobre as possíveis alterações, né, experiências que você fez ao longo da semana nos treinamentos aqui, se existe a real possibilidade do Militão começar jogando e também o Guilherme Arana. E para o Danilo, sobre a ansiedade, né, nós temos um grupo muito jovem, como é que tem sido para segurar também um pouquinho dessa ansiedade com tantos jogadores jovens? Obrigado. Nós fizemos, sim, algumas mudanças em trabalhos e como também nos dois jogos iniciais, que foram importantes para que pudéssemos conhecer um pouco mais. E atuando a maneira como alguns jogadores se encaixariam, porque é muito relativo você ter nomes, porém a distribuição em campo em momentos de combate. Foram fundamentais esses trabalhos, esses treinamentos, onde nós pudemos alterar muitos nomes e girarmos nomes dentro da formação inicial. A escalação inicial é justamente essa, com Militão e com Arana, apenas essas duas alterações em relação e a presença do Marquinhos, como Alisson em relação à equipe que atuou nos dois amistosos iniciais na nossa primeira convocação. Porém, todos os jogadores estão preparados, prontos. Eu não tenho dúvidas que qualquer necessidade, qualquer mudança que façamos, a equipe dará uma ótima resposta. Nenhum atleta nesse período esteve abaixo daquilo que imaginávamos, ao contrário, tivemos um processo excelente de trabalhos, treinamentos, fazendo com que nos passasse aí uma confiança muito grande, todos eles que estão dentro da nossa equipe. Olá, boa tarde, Carlos Gil. Não, eu perdão, para ele sobre desculpa. a ansiedade. Não, acho que a ansiedade, como todos os sentimentos, é um sentimento que é importante desde que esteja equilibrado, né? Um grupo jovem, como você falou, Thiago, muitos jogadores jogando pela primeira vez uma competição pela seleção brasileira. Eu acho que é importante a gente mesclar essa empolgação, essa ansiedade positiva com um pouco mais de frieza, um pouco mais de equilíbrio dos mais experientes. Eu acho que a gente demonstrou um bom ambiente nesses últimos dias, durante os treinamentos, durante o nosso dia a dia, mas acho que agora é o momento da gente mudar a nossa cara, diminuir um pouco o sorriso, diminuir um pouco as brincadeiras e ficar com foco e completa atenção naquilo que é o nosso objetivo em cada jogo e, consequentemente, no final da competição. Tá, desculpa pela interrupção. Tudo bem, Danilo, Dorival, boa tarde a todos, Carlos Gil da Globo. Danilo, esse é um estádio multiuso, né? Ele é usado para futebol americano, para shows, enfim, para uma série de eventos, vai virar até piscina aqui durante as Olimpíadas. Mas eu queria saber já se falou muito da dimensão, mas do estado do gramado. Vocês estiveram lá agora há pouco tempo, se agradou, o que você achou? E se Dorival também puder responder a respeito você está falando da ansiedade, e aí você também gostaria de te ouvir, se a grandiosidade, né? É um estádio enorme, que impressiona muito quem entra pela primeira vez, e o telão nem estava ligado, né? Aquele telão gigante. Então a gente imagina como ele é iluminado, enfim, cria um clima. Se isso também ajuda a criar essa sensação de ansiedade, enfim, a grandiosidade do palco cria todo um clima também para se jogar amanhã. Obrigado.
As dimensões é uma coisa que já foi falada bastante, é uma coisa que, na minha opinião, prejudica muito o jogo, o evento. A gente tem visto os jogos da Eurocopa, tem tido essa comparação, isso é nítido, o quanto prejudica o jogo, né? Prejudica taticamente, tecnicamente, em todos os sensos, mas isso é uma coisa que nós não fazemos parte de uma definição, esse é um grande problema do nosso futebol, a gente nunca é perguntado sobre esse tipo de decisão. Quanto ao gramado, eu fiquei surpreso positivamente. Acho que estava um gramado ok. Comentei agora há pouco, se ele tiver irrigado, eu acho do tanto justo. Eu acho que vai ser uma qualidade de gramado que vai propiciar um jogo melhor, um jogo mais técnico, que é aquilo que, em teoria, beneficia a seleção brasileira. Mas comentava com o professor agora há pouco que com essa dimensão de gramado, espera combate, espera guerra, espera um jogo de muito choque. E nós estamos preparados para isso também, porque realmente é aquilo que vai pedir a competição nesse momento. Quanto ao palco, a cena, né, a ansiedade em si, como você falou, é legal experimentar esse tipo de experiência, esse tipo de efeito, né, esse tipo de ambiente, mas para nós somos brasileiros, assim, o que causa muita impressão é jogar no Maracanã lotado, digamos assim. Então, esse tipo de palco é bacana, é bonito, a gente acha legal, mas a gente vai estar focado certamente naquilo que vai ser o jogo, naquilo que vai ser nossa dedicação durante os 90 minutos, 100 minutos que sejam desse primeiro jogo. Eu chamo a atenção nesse sentido para um outro aspecto, justamente as dimensões, que farão com que o jogo seja muito mais disputado, os jogos serão muito mais disputados, confrontos a todo momento, podem ter certeza disso. E uma observação que é importante, uma equipe que esteja marcando, né, recepcionando a equipe adversária no seu campo de defesa, terá uma chegada muito mais rápida ao gol adversário. Então, nós temos que estar muito atentos, ligados, porque é um detalhe que chama atenção. Nos treinamentos, nós mensuramos muito, né, esse tipo de dificuldade para se criar e, ao mesmo tempo, a facilidade para se atacar desde que esteja sendo atacado. Então, as transições serão muito mais rápidas e nós teremos que estar muito atentos com tudo isso. Dorival, Danilo, boa tarde. Pedro Ivo da ESPN aqui. Primeiro para o Dorival, você fala em ficar atento que a escapada vai ser mais rápida, me parece, a transição vai ser muito importante. Na sua entrevista de convocação do grupo para a Copa América, a gente perguntava o que poderia esperar, o que você ia querer nesse período de treinamento, você falava buscar um padrão. Que padrão é esse, se você já encontrou, e talvez de um time mais vertical, de um campo mais estreito, então essa escapada pode ser uma saída interessante para vocês? E para o Danilo, nesses quase 25 dias, né, que a seleção está reunida, me chama a atenção que praticamente todas as entrevistas os jogadores citam você. Porque o Danilo nos falou, o Danilo conversou com a gente, ou é o Hendrick dizendo que você deu algum conselho individual. Queria entender como é que é esse seu trato com o grupo individual, ou esse papo. Me parece que você tem uma influência cada vez maior, principalmente nesse ciclo. E você falou agora em menos risadinha, menos sorriso, hora de foco. Queria entender qual é o papo desses últimos dias e como é que é essa sua influência sobre o grupo diante de todas essas citações quase que espontâneas dos jogadores sobre você. Os jogadores tendo uma referência é um fato muito importante. Você também? Adentrando a uma situação como essa, chama atenção porque nós temos dentro do elenco alguns jogadores que são referenciais, não só pelo tempo de casa, alguns outros também pela pouca idade, porém pela presença, e isso tem chamado a atenção, é um fato importante. Assim como o Danilo é uma referência, sim, e isso é fundamental para a construção de uma equipe. Muitos ex-jogadores aqui presentes, grandes craques, que fizeram a história do futebol brasileiro, sabem muito bem o que representa tudo isso. Com relação ao que eu dizia, que eu preciso encontrar, sim, um equilíbrio, uma regularidade para uma equipe que ela foi montada há 3 meses atrás, ela se encontrou e depois de um período agora, assim, de 15, 20 dias de trabalhos, ela volta a se reencontrar. No futebol você não queima etapas e isso é um fato importante, por isso que nós tentamos acelerar cada uma delas, para que tenhamos uma equipe consistente em campo, segura, e a partir daí sim, usando as individualidades para sua criação. As fases da partida, as fases do jogo, elas têm que ser bem entendidas rapidamente, para que você possa tentar explorar o máximo possível. Se de repente, com troca de passes, com o domínio da partida, você não esteja encontrando caminhos, de repente,
se recolha um pouco, espere para que você possa também sair numa segunda opção, numa segunda possibilidade em contra-ataques rápidos, o que pode vir a ser também uma característica de uma equipe como a nossa, que tem jogadores técnicos para criar, ao mesmo tempo de velocidade para poderem chegar. Não, primeiramente, eu fico muito satisfeito, né, quando eu escuto os meus companheiros falar assim, dessa maneira, porque não é justamente por esse momento que eu estou vivendo agora, é uma coisa que já é por conta de qualidade humana, por conta da minha forma de me relacionar com eles, desde sempre, não só nesse momento. É claro que agora calhou muitos jogadores mais novos, muitos jogadores com primeiras experiências, e eu já tenho algum tempo aqui dentro. É normal que sirva de apoio, sirva de conexão mesmo com aquilo que representa a seleção brasileira, aquilo que representa o dia a dia, as cobranças, as alegrias, tudo aquilo que representa, né? Eu, no meu momento, já há alguns anos atrás, tive as minhas referências, né? Eu comecei com o Lúcio, com o Thiago Silva, com o Júlio César, e hoje está podendo fazer também esse trabalho, esse papel aqui dentro da seleção brasileira é gratificante para mim. Eu estou pagando aquilo que eu recebi, né? Eu não estou dando nada mais do que aquilo que eu deveria contribuir. É tudo muito genuíno, é tudo de uma forma muito natural, e acredito que os meninos vêm entendendo bem, né, essa aproximação da partida, aproximação da estreia, o quanto a gente tem que realmente diminuir um pouco o nível de estar muito tranquilo e, nesse momento, apertar os dentes, entender que cada jogo vai ser uma batalha, que cada jogo vai ser muito difícil. A gente tem visto pelos resultados, tem visto pela forma como tem sido essas primeiras partidas. A Argentina foi fazer o segundo gol no fim já da partida. Então, a gente tem que entender isso, e a gente está entendendo bem essa contagem regressiva, digamos assim, e isso tem sido uma coisa bem interessante para a gente poder chegar amanhã e estar preparado realmente, não só tecnicamente, não só taticamente, mas emocionalmente. Eu acho que vai ser uma coisa primordial nessa competição. Dorival, Danilo, boa tarde. Monique Danello, TNT Esportes. Dorival, para você, eu queria perguntar sobre essas trocas, né, ou sobre essas opções. A gente tem como referência ali o jogo contra os Estados Unidos, por isso que eu digo trocas, mas você já tinha falado com a gente que o objetivo era encontrar o equilíbrio e que os jogadores de frente também precisavam se doar e ajudar defensivamente, e você fez ali mudanças em relação ao jogo dos Estados Unidos na defesa, que são as entradas do Militão e do Arana. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, né, o que você entendeu desses últimos dias e o que você encontrou de melhor forma para ter um Brasil mais equilibrado nessa estreia. E para o Danilo, ainda sobre o campo, Danilo, a gente reparou olhando ali que tem muito pouco espaço no escanteio ali, para cobrança do escanteio. Os camarotes também muito próximos da linha lateral em alguns pontos. Isso muda alguma coisa ali durante o jogo? Se você puder falar a sua percepção sobre isso também, por favor. Monique, assim, são apenas mudanças dentro de uma estrutura natural, aquilo que nós estamos percebendo a cada momento. Para a partida, acredito eu, seja a formação ideal nesse momento. Quando eu falo de uma cobrança, ela parte tanto da frente para o compartimento último nosso, assim como também ao contrário. Nós temos que ter uma participação efetiva atacando, e isso é justamente o equilíbrio de uma equipe ao longo de 90 minutos. Quando eu falo em etapas, você não queima etapas no futebol, é uma realidade. É uma equipe em formação, é uma equipe que até há pouco tempo, poucos jogadores desses que aí estão, talvez nem imaginassem estarem em uma convocação, e de repente a oportunidade acontece. São jogadores preparados, eu sinto isso, todos eles jogando em grandes equipes do futebol brasileiro e mundial, e com isso a certeza de que teremos aí uma bela competição. Quanto às dimensões do gramado, é aquilo que já foi falado. O jogo vai ser um jogo muito mais disputado, um jogo com muito menos espaço, onde as transições ofensivas vão ser muito rápidas. Talvez com 2, 3 passes já é possível chegar no gol adversário e, consequentemente, também o adversário conosco.
as bolas paradas, talvez, é muito mais perto, a bola chega numa velocidade muito maior na área. É uma coisa que a gente vem treinando também nessas dimensões de campo, para a gente justamente poder se adaptar a isso o mais rápido possível. Acho que isso vai ser falado durante toda a competição, vem sendo falado, mas não é uma coisa que a gente tem que se agarrar quanto à dificuldade maior ou menor de ganhar a competição ou de fazer um bom papel na competição, né? A gente já está adaptado, já está habituado, treinou assim todo esse tempo. E os camarotes estarem perto vai ser só uma coisa diferente para quem está assistindo. Vai ser mais legal para eles porque vão estar mais perto. Dorival, Danilo, boa tarde, boa sorte amanhã na estreia. Dorival, essa mudança toda do lado esquerdo, ela te impacta mais no sistema ofensivo ou defensivo? Essa mudança ocorreu em que linha de atuação? O Brasil criou muito em todos os jogos e sofreu alguns jogos um pouquinho a mais do que você gosta que sofra. E o Danilo, você falou muito do campo, falou muito da defesa, mas a gente fala muito lúdico, né? A gente não tem campo para falar. Esse momento, depois de tanto tempo de seleção brasileira, a ansiedade existe, mas ela muda de sabor, ela muda de jeito. O que migrou ao longo do tempo? O que você pensa um dia antes de uma estreia tão bacana? Você já estreou tantas vezes em campeonatos. Lá atrás, jovem, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas a gente pensa de uma forma, vai ficando mais velho e vai pensando de outra forma. O que muda a ansiedade? Boa tarde, boa sorte. Boa tarde, Eduardo. De um modo geral, não é uma alteração técnica, é uma alteração muito mais tática. Eu acredito que para as exigências de uma partida como a de amanhã, tanto Arana quanto Marquinhos vão se encaixar perfeitamente. Espero naturalmente que eles tenham aí uma boa atuação, pontuando também que o Wendel e Beraldo vinham fazendo excelentes jogos. Então não é um motivo assim no jogo seguinte de repente possamos ter uma outra formação. O que eu quero deixar bem claro é que em cada partida e pela necessidade de estarmos 100% em todos os jogos, uma outra alteração irá acontecer, eu não tenho dúvidas disso. É um torneio que exige, se Deus quiser, esperamos aí, ao final desses 8 jogos, temos merecimento para estarmos em uma das 2 vagas decisivas. Não, certamente a ansiedade muda de patamar, né? Claro que eu tenho uma ansiedade ainda bastante individual, por quanto tem a ver com o meu jogo, com a minha prestação, com aquilo que eu vou apresentar, mas passa a ser muito também uma ansiedade de grupo, uma ansiedade daquilo que a gente pode fazer enquanto equipe, daquilo que vai ser o nosso comportamento nas diferentes fases do jogo, né? Naquilo que vai ser o nosso comportamento justamente por ser uma estreia, por ser um jogo com muita expectativa. Então acho que a minha ansiedade é muito maior nessa relação, né? Enquanto ao que a gente vai apresentar enquanto grupo, justamente por a gente ter trabalhado tão bem, por a gente ter se preparado tão bem. Então, claro que futebol muitas vezes não tem muito isso do merecimento, mas eu acho que a gente se preparou tão bem, então minha ansiedade é para que as coisas corram de uma maneira natural, onde a gente consiga se comportar enquanto grupo da melhor maneira possível, da forma como a gente treinou. ¿Qué tal acá? Hugo Ramírez de Televisa, de Univisión de México. Una pregunta para cada uno. Primero para el técnico Dorival. Todos los jugadores que hemos platicado con ellos hablan de una gran oportunidad de hacer historia con Brasil. Muchos van a debutar en una competencia como esta índole. Sin embargo, quiero saber la perspectiva también del técnico. Indudablemente tiene una trayectoria respetable y con mucha jerarquía en Brasil, pero ¿qué significa para usted como técnico tener la ilusión, no sé si cumplió un sueño de estar en una competencia como en la Copa América y estar al frente de su Seleção? ¿Qué significa eso para usted personalmente? Y para Danilo, se habla de las competencias de verano, Eurocopa, Copa América, ya jugó Alemania, Italia, España, ya jugó Argentina, pero pareciera que falta el ritmo brasileño, ¿no? Para que se sienta que las competencias ya están iniciando, falta que debute precisamente Brasil con todo su jogo bonito de alguna forma. Gracias y mucho éxito a ambos. Obrigado pela pergunta. Para mim é um motivo de orgulho poder estar defendendo a seleção mais vitoriosa do planeta, uma seleção que reconhecidamente sempre foi referência em todo o mundo. Passaram aqui excelentes profissionais e grandes jogadores que fizeram uma história maravilhosa. O que eu gostaria como
como treinador, como comandante de uma seleção como essa, é que nós voltássemos a proporcionar ao nosso público jogos em que esse mesmo público sentisse prazer e alegrias de poder estar novamente à frente de uma tela, de uma televisão, sentindo que dentro de campo nós temos uma equipe que está tentando entregar o máximo para que possamos resgatar essa alegria do nosso torcedor. Nada assim pessoal, muito mais no sentido coletivo. É assim que eu penso como treinador e espero que possa contribuir para que nós possamos voltar a estarmos novamente em uma decisão de uma Copa América, de uma Copa do Mundo. Esse será o trabalho daqui para frente, já iniciado desde do princípio aí de 2024. É normal que uma competição que tem a seleção brasileira, enquanto ainda o Brasil não jogou, a ansiedade seja grande, tanto por parte de todos os participantes, por parte de todos aqueles que acompanham o futebol. Eu, como torcedor, como acompanhante do futebol em geral, vou querer sempre ver a seleção brasileira jogar a partir do momento que eu já não esteja mais aqui também, é normal. Essa ansiedade, a gente entende isso. E a gente espera cumprir com as expectativas, não do jogo bonito, porque esse é uma forma de análise que fica mais por parte da imprensa, dos torcedores, daqueles que acompanham o futebol, mas sim das vitórias. Eu acho que esse é o que a gente tem que buscar. Se muitas vezes for possível jogar esse jogo bonito que tanto é falado, sim, que seja, mas se não, que a gente vença também com disputa, com entrega, com garra, com determinação e que o resultado seja positivo. Essa é a coisa principal. Dorival Júnior, um abraço, o Paraná te abraça carinhosamente e deseja que você tenha uma estreia no sentido de competição oficial da seleção brasileira. Claro que não está nada combinado com os costarriquenhos. Eles vivem num histórico de 2014, quando eles tiveram uma boa campanha. Eu perguntaria ao senhor, na sua resposta, uma das suas respostas, o senhor disse que, pelas dimensões do campo, é importante que o time seja rápido na recepção do adversário. Isso significa que teremos um contra-ataque veloz, usando Vinícius Júnior, Rodrigo e Rapinha. O contra-ataque seria a ideia de início, já romper as barreiras que poderão ser apresentadas pela Costa Rica? Eu acredito que todas as equipes devam ter as suas opções, até porque as fases de uma partida, elas são distintas. E, de repente, se você inicia com uma marcação um pouco mais alta, é natural que, em determinado momento, você tenha que retornar um pouco mais, dar um pouco mais de campo ao adversário. É um fato natural isso. Acontece tanto com um lado quanto com o outro, com uma equipe quanto com a outra. Se sai um gol nos momentos iniciais a seu favor ou contra, você tem que tomar uma outra posição. Então, essas fases, se bem entendidas e desenvolvidas, é natural que talvez você tenha possibilidades de buscar uma vantagem em cima do seu adversário. É o entendimento do jogo que, para mim, é um fato muito importante e que nós teremos que ter uma atenção especial. Eu falo das dimensões porque a distância entre uma retomada de bola e a chegada ao gol adversário, ela às vezes é muito mais curta do que estamos acostumados a acompanhar nos jogos dentro do nosso país. Dorival, Danilo, aqui à direita de vocês, Luiz Roberto da Globo. Danilo e Dorival, pergunto para o Danilo sobre essa liderança, que contigo sempre foi natural. E depois que o tempo passa, a responsabilidade vai aumentando, né? Você trata isso com muito prazer. E gostaria de saber se você tem uma dinâmica com você mesmo para pensar sobre as suas atitudes diante de todos, pelo grau de peso que elas têm hoje, ou se continua sendo instintivo. Você tira alguns minutos do teu dia para pensar sobre essa liderança e como exercê-la ainda melhor? E para o Dorival um pouco mesmo do campo. Danilo, sabidamente, quando joga de zagueiro na Juventus, faz esse papel brilhantemente. Você já disse na escalação que joga o Arana. Vai ter uma oscilação tática ali? Existe ainda uma dúvida de como armar a frente da defesa em determinados momentos do jogo? Obrigado e boa sorte para vocês. Oi, Luiz, boa tarde. Obrigado pela pergunta, que é uma pergunta realmente que te convida a falar sobre
sobre uma coisa que para mim é muito importante, é pensarmos sobre as nossas atitudes, pensarmos sobre os nossos pensamentos, né? Mas isso não só no futebol, no nosso dia a dia, nas nossas dinâmicas de família, de sociedade, eu acho que a gente deveria buscar alcançarmos todos esse grau de reflexão e não agir sempre por impulso, não agir sempre de uma maneira automática, digamos assim, porque isso realmente nos faz pensar em nós, pensar no próximo, pensar em como o próximo vai receber a nossa mensagem. E sim, eu costumo realmente, ali, principalmente no momento ali antes de descansar pela noite, pensar como foi a dinâmica do dia, né? O que eu poderia ter entregado melhor em questão de comportamento, em questão de troca também com a comissão, com aquilo que são os meus companheiros, porque eu acho que nada mais é do que isso, uma troca. Só que nesse momento eu estou seguro que eu tenho um pouco mais, né, a doar para os meus companheiros em termos de seleção brasileira, mas em termos de vida, o que eu posso dizer que eu tenha mais para doar para os meus companheiros? Não sei, todos têm uma história muito rica, uma história muito de dificuldades, de vitórias, de derrotas. Então, sim, eu procuro sempre refletir dessa maneira e ver o que eu posso melhorar, o que eu posso agir de maneira diferente. Tudo isso em prol, primeiramente pensando em mim como pessoa, como ser humano, e também com os meus companheiros, mas sempre nessa coisa humana, não só de futebolista, não só de jogador de competição. Acho que esse é um caminho que seria importante para nós, não só como atletas, mas enquanto sociedade também. Legal a humildade do Danilo e importante isso. Um fato assim que talvez seja o que nós mais aproveitamos ao longo desse período, Luiz, é que ainda não temos uma regularidade, um equilíbrio em campo. Isso é notório e natural até para uma equipe com tão pouco tempo de formação. Porém, nós tentamos, ao longo de todo esse processo, de todo esse período, nós trabalhamos com 3 zagueiros, nós trabalhamos com Marquinhos pelo lado direito ou esquerdo, o Beraldo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, depois como vem atuando como um lateral na sua equipe, da mesma forma com Danilo segurando um pouco mais, se soltando um pouco mais, Militão pelo lado direito, pelo lado esquerdo, juntamente com Marquinhos. Então, assim, nós movimentamos o máximo possível peças para que não exista, assim, nenhuma diferença no momento em que estejamos em campo e tenhamos que, de repente, não uma mudança específica, mas sim de posicionamento. Então, eu acho que estamos todos, assim, preparados para toda e qualquer situação. É natural que tudo aquilo que foi trabalhado é muito difícil de ser traduzido em uma única partida. Nem sempre isso vai acontecer. O peso de uma estreia, ela às vezes, ela tem uma carga, né, natural. Porém, eu acredito que tudo aquilo que foi feito, em algum momento nós usaremos. Assim como também continuaremos, ao longo de todo esse processo, a fomentarmos todas essas possibilidades para que melhoremos a cada dia, e é o que vem acontecendo. O que eu sinto é que os resultados de treinamento foram muito importantes. Nos passaram, assim, uma confiança muito grande e uma resposta muito positiva em relação àquilo que imaginávamos. E eu espero que possamos traduzir tudo isso em campo, dando uma resposta muito positiva a toda essa confiança que vem sendo depositada. É muito cedo? Talvez sim, mas com o passar dos jogos dentro dessa própria competição, eu espero que encontremos um caminho importante. Dorival, Danilo, Klaus Richmond aqui da Placar. O Danilo recentemente falou sobre uma conscientização, né, de jogadores exporem mais aquilo que pensam ou tocarem em feridas, né, assuntos importantes. Nessa Copa América nós tivemos um zagueiro da seleção canadense sendo alvo de injúrias raciais, né? Eu não sei se você acompanha esse caso. Claro que isso partiu das redes sociais, mas é algo que pode ocorrer durante a competição. Eu queria saber se isso de alguma maneira te tocou, se você acompanhou esse caso, se teme que talvez durante os jogos isso possa respingar no Vinícius Júnior, né, que é um alvo constante de injúrias raciais, se você se atentou a esse tema, se tem uma opinião sobre isso. E Dorival, o Endrick, ele falou sobre uma conversas, né, que vocês têm constantemente sobre a titularidade e a não titularidade dele, ainda não ser o momento. O que exatamente você explicou para o Endrick para que ele ainda não seja titular da seleção brasileira?
Obrigado. Eu acho que não só nesse caso específico que você citou, não só nessa competição específica, não só com o Vini Júnior, o racismo tem que ser tratado de maneira com nenhuma flexibilidade. A partir do momento que ocorre esse tipo de ato, ele tem que ser punido com veemência, com severidade, para que sirva de exemplo realmente. Não podemos passar pano, não podemos falar, vamos ver, vamos julgar, vamos ver o que aconteceu. A partir do momento que foi identificado, a partir do momento que tem a certeza de quem cometeu o ato, isso tem que ser punido de forma exemplar. Essa é a minha opinião, não só para esse caso que você citou especificamente, não só para o caso do Vini. Eu espero que a competição não tenha esse tipo de acontecimento, porque o futebol é um movimento justamente para a união dos povos, união das culturas, um esporte, um momento que integra todas as classes sociais, todas as raças e etnias. Então, seria muito decepcionante que acontecesse esse tipo de episódio numa competição tão histórica, numa competição tão bonita como a Copa América. Então, a gente espera o meu desejo é de que a Copa América seja protagonista por aquilo que aconteça em campo, pelos jogos, pelos dribles, pelas vitórias, derrotas que são normais no futebol, e que não tenha protagonismo justamente por casos de racismo, injúria racial ou qualquer outro tipo de discriminação, porque não é esse o intuito principal do futebol, e muito menos numa competição tão histórica como essa. Eu acho que se nós já tivéssemos com uma equipe equilibrada em campo, seria um pouquinho diferente. Conversas eu tenho a todo momento com todos os jogadores, não especificamente com um ou outro. E sempre. Por quê? Porque a qualquer momento, um desses que não estão iniciando a partida serão aqueles que resolverão as dificuldades para todos nós. E isso vem acontecendo com o Endrick. Então, acho que um pouquinho de paciência para que ele também encontre o seu caminho ali dentro. É um fato que vai acontecer com muita naturalidade. Em todas as equipes que eu passei, eu sempre trabalhei muito com as categorias de base. Eu acho que isso daí me deu uma estrutura suficiente para poder, pelo menos nesse sentido, entender qual seria o momento ideal para cada atleta. E na maioria das vezes eu acho que nós não erramos. Foram muitos e muitos jogadores, com o passar de anos, que foram por nós trabalhados aí, que de repente alcançaram ótimos resultados. Todos querem ver, mas às vezes não têm entendimento das necessidades que se pedem para estarem todos ali juntos. Então, tudo é questão de tempo e uma mudança comportamental do próprio atleta, que vem acontecendo de uma maneira bem tranquila. Ele vem percebendo o que é necessário para ele poder vir a ser daqui a pouco ou amanhã o titular dessa equipe. Pode ser que não demore, até porque é um jogador extremamente hábil e que tem atributos aí impressionantes. Dorival, aqui. Nicolete ESPN. O próprio Endrick citou na coletiva dele, na entrevista, que um time que começa uma competição como essa nem sempre é a mesma que termina. Também. E geralmente a gente vê isso, né, no histórico de competições assim, né, de torneios. Sempre tem essa mudança, é um time em formação. Mas você, nesses amistosos, você fez um desenho mais ou menos igual, mesmo nas substituições, com 3 homens no meio campo. O Brasil jogou a última Copa, com o Paquetá fazendo essa função e 4 atacantes. Então, queria saber se é possível também ter uma mudança tática no decorrer da competição, de repente a entrada de mais um atacante, o Endrick, por exemplo, ou vai ter que sair um atacante para entrar outro. Você sabe que é um assunto interessante, que ele deveria ser um pouco mais abordado e um pouco mais profundo. Porque nós que às vezes estamos ali fora torcendo, nós queremos ver todos juntos a todo momento. E de repente, você percebendo aquilo que esteja acontecendo e ainda não tendo um equilíbrio em campo, você precisa, de repente, dar um passo atrás. Acho que Danilo pode até falar um pouquinho, caso ele queira, a respeito dessas situações. E eu acho que ele está muito consciente e muito tranquilo em relação ao que ele está vendo, aquilo que esteja sendo desenhado e o quanto ele tem sido importante em todos os momentos. Talvez seja o jogador que primeiro tenha entrado em todas as partidas, se não me falha a memória, e vem dando uma ótima resposta. Então, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira bem tranquila e natural. Eu vejo por esse lado.
eu também tenho pressa em colocá-lo em campo, mas eu acho que você tem que ter um certo equilíbrio para que daqui a pouco as mesmas pessoas que pedem e que eu entendo como peçam e também entendo dessa forma, de repente possam estar questionando a entrada. É isso que eu não quero que aconteça. Mas é um jogador que tem uma capacidade excelente e com certeza será em pouco tempo aí um dos jogadores mais promissores que nós estamos vendo nesse momento. Muchas gracias a Dorival Jr. y a Danilo por ser parte de la Conmebol Copa América de Estados Unidos 2024. Muchas gracias. Un placer.